e levarei para o deserto e falarei ao seu coração. Então, meus irmãos, essa palavra quer dizer que o nosso Deus, ele tem um amor tão grande por mim e por você. Se caso eu e você quiser viver uma vida liberta, uma vida fora de renúncia, uma vida de pecado, uma vida fora da palavra de Deus, não quiser viver para Deus, caminhar para o Senhor, Ele tira de mim ou de você o que for mais precioso na minha vida e na sua vida, mas Ele não perde a minha alma ou a sua alma, porque Ele nos ama de uma tal maneira, meus irmãos, que nós não podemos nem imaginar, né? Porque o amor de Deus é muito grande por mim e por você. Que nós possamos viver uma vida de integridade com o nosso Deus, uma vida de renúncia, uma vida de amor, de temor a Deus e de amor, meus irmãos, para um com os outros, tá bom? Meus irmãos, ficam com essa palavra e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amor incondicional, o amor ágape, né? Precisamos buscar isso. A Bíblia relata para nossas vidas, a gente conciliando com o Senhor, a semente de Cristo. Amar meu próximo como a mim mesmo. Mas como você se ama? Como você se ama? Aí da forma que você ama, você vai passar por outra pessoa. Mas o grande mandamento, querido, amar o teu próximo como Jesus amou a igreja. Sabe o que é isso? É se entregar. É se entregando ao teu próximo. Não é vem a mim, só eu. Não. Quando você faz algo para alguém crescer, para a pessoa ficar bem, você está fazendo a vontade do Senhor. Amando o teu próximo. Porque se entregou à igreja de tal maneira que deu seu filho unigênito, para tudo que ele pereça, mas tem a vida eterna. Mas a gente quer viver no nosso mundo. Você não é uma ilha que você vai ficar parada lá sozinho, não, querido. Tem pessoas que vivem que parece que estão dentro de uma ilha, fica ali sozinho, um depende do outro. Jesus podia resolver o problema, mas ele fez o quê? Começou a chamar: vem comigo, larga tudo, vem comigo. Para quê? Para fazer a obra, se entregando. Se entregando. Pedro não entendia isso. Quando Jesus estava, muitas das vezes é assim: se eu sou um cara que resolve o problema, as pessoas estão do meu lado, mas quando eu começo a perder, não consigo resolver nada, todo mundo começa a sair fora. Foi isso que aconteceu com Jesus. Mas depois Pedro fez o quê? Depois Pedro entendeu o que seria se entregar para Cristo Jesus, né? Ao ponto dele não querer nem morrer como Jesus morreu. Ele é totalmente oposto. Mas, amado, chegou a hora, vamos chamar 9 horas, né? Está na hora de ouvir a palavra do Senhor. Eu agradeço todos aqui que vieram com a presença, né? Com a presença do Senhor, através da serva do Senhor que está fazendo aniversário, 18 aninhos, de trás para frente, 81, né? Vamos chamar o nosso pastor aqui. Acho que vamos para o servo do Senhor, pastor Eduardo. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Amado, obrigado, me perdoa. Qualquer dia a gente vai na igreja dele, né? A igreja dele é a igreja, né, amor? A igreja Batista ali em Morabinha, quem puder, vai lá. A gente vai chegar lá ainda. Já chamei ele para pegar um pouco da unção, para a gente poder chegar, a igreja chegar da forma desse homem de Deus, trabalhador, guerreiro. Só não vou falar muito porque chegou a hora da palavra. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Orar para o servo do Senhor. Soberano Deus, Pai querido, te agradecemos, ó Pai, pela vida do teu servo nesse local, Senhor. Obrigado pela leitura que o Senhor fez com que ele lesse em casa, meditando, Senhor, nesses dias que ele foi convidado para estar aqui conosco. Que ele diminua, a palavra de Deus cresça na vida de cada um de nós. Usa teu servo, abençoa a sua casa, a sua família, seu ministério, os membros daquela igreja, Pai. Mas fala conosco através do teu servo. É que eu te peço e te agradeço. Deus ajuda. Amém. Glória a Deus, aleluia. Fica à vontade, tá? Pastor Marco, muito obrigado
Irmãos, boa noite, a paz do Senhor, amém? Aproveitando que você está em pé, então vamos ler o Salmo 133, bem rápido, para você poder sentar e ouvir a palavra. Salmo 133, verso 1, como foi recitado pela missionária pastora Maria Luísa. Vamos todos repetir o verso 1, no 3, 1, 2, 3, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua santa palavra. Fale conosco, fale ao nosso coração, Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Senta aí, querido, senta aí, meu irmão e minha irmã. É uma alegria muito grande estar aqui, conhecer a Manoel do pastor Marco. Para mim é uma honra e é um privilégio. Conhecer também parte da Igreja de Cristo espalhada na face da terra. Meu nome é Eduardo, 47 anos, 3 anos e 8 meses em Morabi, e ali um trabalho missionário, e conseguimos organizar a segunda Igreja Batista em Parada, Morabi, em 2024, e é uma bênção de Deus. Me perdoe, a família não pôde vir, porque o meu filho estuda até umas 4h30 da tarde, e aí não houve tempo. Também eu tenho uma filha de 6 anos e um menino de 12, e a minha esposa, ela trabalha aqui no Brisolão de Nova Campina, mas por causa do horário, da opção da escola do menino, não deu para eles virem, mas eles mandaram um abraço. A amada igreja também não trouxemos, porque hoje também é dia de culto lá, mas havendo oportunidade, traremos a igreja, traremos a família, e é a segunda vez que eu estou aqui, com muita alegria no coração, e uma felicidade tremenda. Amados, Salmo 133, do verso 1 até o verso 3, e hoje é culto de gratidão, falando sobre os 81 anos. É exatamente hoje a data de aniversário? Foi ontem. E o mês de abril é o mês de aniversário da família José Ferreira. Então o mês de abril é o mês de aniversário da família Ferreira. Vários integrantes da família Ferreira fazendo aniversário aí, e isso é muito bom. Obrigado pela sua presença, de cada ente querido, familiar, amigo, amiga, e também pelo privilégio, pela oportunidade que nessa noite eu estou tendo aqui. Missionária pastora Maria Luísa, e hoje nós estamos na Igreja Central Evangelística É de Deus, cujo tema conciliar no Salmo 133. E conciliar, os irmãos sabem muito bem que significa colocar em acordo, dá essa ideia de harmonizar, atrair, juntar, reunir, organizar, fazer aliança. Essa ideia de conciliar, cujo é o tema da amada igreja. E sabemos muito bem que o significado de conciliar é a ideia de transformar. É a capacidade de transformar aquilo que era diferente, desigual, desunido, em algo em comum, em algo unido, em algo semelhante, em algo similar. Então, amados, em conclusão, conciliar é o poder da transformação. Conciliar dá essa ideia de o poder da transformação. Onde havia guerra tem paz, onde havia choro tem alegria, onde havia desunião tem união, onde havia distanciamento tem aproximação. Esse é o poder da conciliação. Seja assim na nossa vida. E eu quero ler um texto para você, porque ninguém tem o maior poder de conciliar que não seja o nosso Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e o 19, que diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5. A saber que Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então ninguém tem maior poder de conciliação, de reconciliação, do que o nosso Deus. E esse poder, amados, levante uma das suas mãos, e levante uma das suas mãos, porque esse poder Ele delegou para a sua igreja. No final do verso 18 nós lemos assim: e Ele nos deu o ministério da reconciliação. No verso 19 está escrito assim: e Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Ninguém tem maior poder da reconciliação do que o nosso Deus.
porque ele, sendo a parte ofendida, ele se manifestou em Cristo, e nessa terra nos aproximou de nós e nos concedeu o perdão. E esse ministério e essa palavra ele outorgou e ele delegou à igreja. Então seja a tua palavra, seja o teu ministério, o ministério da reconciliação, uma palavra de reconciliação durante toda a tua vida, por onde você andar, e as palavras que você vier a falar, que sejam palavras de reconciliação do pecador para com Deus, sejam palavras de reconciliação entre a sua família, e sejam palavras de reconciliação entre a amada igreja de Cristo, querido. Ninguém tem maior poder de reconciliação do que o nosso Deus, e esse poder está nas suas mãos. Esse poder está nas suas mãos. Então, querido meu irmão, minha irmã, preste atenção em duas coisas que nós lemos em 2 Coríntios 5, 18, 19. E eu repito: ninguém tem maior poder do que o nosso Deus, e esse poder, ele está nas suas mãos. O Salmo 103, querido, ele foi escrito, irmãos sabem que era um salmo para ser entoado de uma forma em louvor, em direção à subida do Monte Jerusalém, para então ali poder se reunir, e os judeus para a época se encontrarem, de onde viessem, eles tivessem um local para se encontrar, sempre para uma festa para o Senhor. Então era o cântico de romagem, era o cântico de caminhada em direção a Jerusalém, em direção ao templo, em direção a se aproximar e rever o seu irmão em Cristo, naquela época o seu irmão judeu. Então, amados queridos, nós vemos que a caminhada até Jerusalém é como se hoje podemos transportar para o tempo de hoje. A caminhada até a igreja central evangelística é de Deus. Quando você saiu da sua casa e veio em direção até aqui para se reunir com o povo de Deus e se alegrar junto com a amada igreja, com a missionária pastora Maria Luísa, que ontem completou seus 81 anos de vida e dando testemunho ao Senhor. Da mesma forma que o povo judeu para a época entoava esse hino, esse salmo de número 133, e cada um de nós também viemos a dirigir os nossos pés para a casa do Senhor, e sempre para a casa do Senhor, para estarmos Ele um culto de louvor e adoração, e toda a honra seja dada ao nosso Deus. Então, amado e querido, jamais perca essa alegria de estar na casa do Senhor, sempre colocar os teus pés em direção à igreja de Cristo. Porque, amados, nós temos aqui, como já foi falado, Salmo 122. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Seja sempre a tua alegria estar em direção à casa de Deus. Também podemos recitar aqui, amados, Salmo 27, verso 4. Aquilo que Davi pede e busca uma coisa, pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e aprender no seu templo. Peça isso e também busque isso todos os dias. Salmo 84, verso 10. Mais vale um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria eu estar na porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade todos os dias da minha vida. Então, estar nos atos, estar na porta da casa do meu Deus, vale mais do que estar em outro dia. Amados, então estar na casa do Senhor seja a nossa alegria, seja a nossa satisfação, seja a nossa felicidade. Jamais tire os teus pés da casa do Deus vivo. Então, quando o Salmo foi escrito, 133, por Davi, ele escrevia e o povo cantava, sempre olhando e marchando em direção ao templo de Deus. Seja esse também o nosso canto, seja esse também o nosso louvor, ao dirigirmos sempre para a casa do nosso Deus. Então, querido, que nós vemos aqui no verso 1, Salmo 133, verso 1. Qual é a primeira expressão que aparece no verso 1? Fala aí, querido. Como é que começa o Salmo 133, verso 1? Como é que começa? Uma expressão de exclamação. Aquilo que chama a atenção de Deus, aquilo que atrai o olhar do Senhor.
É a palavra do Senhor que está sendo escrita. Dá essa ideia de alegria, dá essa ideia de satisfação, dá essa ideia de uma surpresa positiva, dá essa ideia de uma felicidade, dá essa ideia de que algo está atraindo o olhar de Deus, o autor da palavra. O Senhor está sendo atraído pela comunhão da igreja. O Senhor está sendo alegre pela comunhão do seu povo. O Senhor está ficando satisfeito e feliz com a reunião dos seus filhos. Por isso a palavra de Deus declara: Você pode dizer junto comigo, mas diga: é a alegria de Deus na comunhão do seu povo. Então diga: é a felicidade do coração de Deus quando o povo de Deus se reúne e marcha em direção à igreja para celebrar uma festa para o Senhor, querido. É uma exclamação de alegria, porque algo está chamando a atenção de Deus. E como continua o versículo, verso 1, como é bom e quão suave é, o agradável é, que os irmãos vivam em união. Então, querido, em primeiro lugar, amados, é uma expressão de alegria, porque isso chama a atenção de Deus, quando o povo de Deus vive, amados, de uma forma bondosa e de uma forma suave. E isso traz, amados, a união do povo de Deus. Em Mateus 8:20 declara: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, amados, 2 ou 3, dá essa ideia de concordância. Onde estivermos apenas 2, se porventura amanhã encontrar o pastor Marcos José em algum lugar, somos 2. E se concordarmos sobre alguma coisa, o Senhor se faz presente. Não é apenas a questão de número, mas é a questão da concordância, da união, a questão da aproximação, da conciliação. Onde tem união, Deus habita e o Filho de Deus se faz presente. A bondade, querida, é um fruto do Espírito Santo, aquilo que vem de dentro. Quão bom é aquilo que vem de dentro. Deixa o Espírito Santo manifestar aquilo que vem de dentro de você. Isso é bom. E quando o Espírito Santo manifesta a bondade de dentro de nós, o ambiente se torna agradável e suave. Quando uma pessoa de Deus, uma irmã missionária, a pastora Maria Luísa, com seus 81 anos, chega: eu quero louvar, eu quero agradecer, eu quero dançar na presença de Cristo, eu quero pregar. É uma pessoa agradável, o ambiente fica agradável. Quando alguém de Deus chega, o ambiente muda, fica suave, o ambiente fica feliz. É uma atmosfera do Espírito Santo que muda todo o ambiente. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. Isso chama a atenção de Deus. Verso 2 declara, querido: porque é como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão, o qual desce sobre a sua barba, a barba de Arão, e desce para a gola dos seus vestidos. Ainda vou no 3, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Segundo lugar, querido, esse óleo desce sobre todo o corpo. Os irmãos sabem muito bem que o óleo no Antigo Testamento simboliza o Espírito Santo, na consagração do sacerdote, do sumo sacerdote. Então, no segundo lugar, além do ambiente ficar agradável, suave, com a bondade do Espírito Santo, em segundo lugar, o Espírito Santo, ele quer encher a igreja toda, todo o corpo de Cristo, que é a igreja, e todo o corpo da igreja. O Espírito Santo quer encher. Mas como, pastor, eu provo aqui, como está no texto, é como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes, da cabeça até a ponta das suas vestes. O óleo, ele desce sobre o corpo todo. Então, amados, vamos deixar o Espírito Santo encher todo o corpo de Cristo. O Espírito Santo quer encher toda a igreja. O Espírito Santo, ele quer encher as nossas vidas. E não somente, amados, esse lugar, mas em todos
todos os lugares, porque é como o orvalho do Monte do Hermon que desce até o Monte de Sião. Monte de Hermon, para o local, está no extremo norte, e o Monte de Sião está no extremo sul. Literalmente o orvalho não consegue chegar, mas Davi está olhando além. Ele está olhando que toda a terra da Judéia, ela é coberta com esse orvalho, que dá essa ideia da chuva cerúlea, em Oséias capítulo 6, verso 3, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua vida é certa como a chuva cerúlea, como a chuva no tempo certo. Então, amados, Davi está escrevendo esse salmo, e o judeu está cantando esse salmo em direção ao templo, para se reunir numa festa e agradecer a Deus, e dar essa ideia que esse orvalho vai do extremo norte até o extremo sul. Então a palavra de Deus declara que o Espírito Santo, ele quer encher todos os lugares dessa igreja. É o templo, é a cozinha, são os banheiros, é a despensa, é o gabinete, os atos desse templo, todos os lugares daqui sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Então, amados, é o Espírito Santo que quer encher todo o corpo, e o Espírito Santo quer encher todos os lugares. E em terceiro, terminando o verso 3, declara: porque ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amados, se nós vivemos um ambiente agradável, manifestando a bondade de Deus e a sua união, se nós somos e recebemos a plenitude do Espírito Santo, o resultado é ali o Senhor dá ordens para que chegue a bênção e chegue a vida para sempre. A bênção sempre vai chegar na tua vida, e a vida sempre vai alcançar a tua vida, mas é a vida do Espírito Santo. A bênção são os favores que Deus nos entrega a cada dia, e a vida é um privilégio, além de estar vivo, mas é estar vivo com Cristo, é estar vivo com o Espírito Santo, é estar vivo por toda a eternidade, é estar vivo agradecendo da onde o Senhor me tirou, é saber que eu estarei vivo sempre ao lado do meu Deus, não importando as circunstâncias. Maravilha, Deus. É por isso que Davi também escreve o Salmo 23, verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sei que ele tem crido, eu sei a vida que ele tem entregue à minha vida. Então, querido, se há uma bondade, um ambiente agradável, união, então se há uma descida do Espírito Santo, o resultado é o céu ordenando bênção, vá até aquele lugar, vida, vá até aquele lugar para todo sempre, e entregue bênção e vida para toda a minha igreja, diz o Senhor Jesus. Amados, e sobre essa ideia de conciliação, de reconciliação, queridos, terceiro ponto, algumas coisas, pelo menos 3, que nós não devemos mais ter: conciliação e nem aproximação. Pelo menos 3. Primeiro, Efésios 4:28. Aquilo que não faz mais parte da tua vida. Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Você não tem mais parte com a velha vida. Diz o texto: aquele que furtava, não furte mais, mas agora trabalhe, para que com as suas mãos possa compartilhar e ajudar aquele que precisa. Você não tem mais conciliação com a velha vida, mas agora você tem comunhão com a nova vida, com as novas práticas e com as novas atitudes. Aquele que roubava, tirava do outro na velha vida, na nova vida, ele tira da vida dele para compartilhar com quem está ao seu lado. Então vá e viva a nova vida em Cristo. Segunda coisa, que você não tem mais conciliação na sua vida, porque se passou. Mateus 26:69, a vergonha de Jesus. A vergonha de Jesus. Em Mateus 26, a partir do verso 69, Pedro negou a Cristo quantas vezes? Pedro negou a Cristo 3 vezes. 3 vezes. Antes de
receberam o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Mas isso não faz mais parte da sua vida. Você não tem mais conciliação com a vergonha e nem com a negação de Cristo. Agora, você tem compromisso com a sua nova vida, com toda a coragem e ousadia a anunciar o nome de Jesus aonde você estiver. Não é por currículo, não é por roupa, não é por perfume, não é por dinheiro, não é por carro. Então vá e abra a tua boca, seja esse o teu compromisso com Cristo. Porque Pedro no passado teve vergonha de Cristo, mas Pedro no presente, em Atos capítulo 4, foi preso, mas não negou a Jesus. Atos capítulo 5 foi preso, mas não negou a Jesus. Em Atos capítulo 12, ele estava preso, vendo Tiago, um apóstolo, junto com ele, sendo morto por Herodes. E no dia seguinte, Pedro seria morto, mas ele não se envergonhou de Jesus. Antes de se envergonhar, na prisão ele dormiu. E diz o texto que no meio de 2 soldados, e ainda 2 soldados na porta da cadeia, e ainda preso com grilhões, inexplicavelmente, o anjo acordou Pedro, acorda. Ele não tinha mais vergonha de Cristo, ele estava dormindo e descansando, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, a minha vida, até o dia final. Pedro não se envergonhou mais de Jesus. Terceira coisa, que você não tem mais conciliação na tua vida, não tem história. 2 Coríntios 6, verso 14 e verso 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia tem Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Verso 15, 16. Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Terceira coisa, que você não tem mais conciliação na sua vida, amados, é com as trevas. Porque das trevas Ele te tirou e trouxe para a sua maravilhosa luz. Você não tem mais pacto com ídolos, você não tem mais pacto com rezas, você não tem mais pacto com nenhuma superstição, você não tem mais pacto com nenhuma religiosidade, porque Cristo te libertou, e liberto, meu irmão, você está, eu liberto, minha irmã, você está, para diretamente, em todo sempre, falar diretamente com Deus vivo. Agora você vive na luz do Evangelho, na luz da nova vida, na luz que é Cristo Jesus. Você não tem mais conciliação nenhuma com as trevas. A partir de Cristo, você passou a morar na luz. Na luz. E amados, eu vou concluir deixando para a tua vida 10 resultados, 10 frutos do que é viver debaixo da conciliação, reconciliação, união ou comunhão. 10 resultados na tua vida para aquele que vive debaixo da comunhão. Primeiro, Mateus 18, 19. 10 frutos da comunhão. Primeiro, tem na sua vida resposta de oração. Mateus 18, 19. Declara: onde e tudo que pedirdes na terra será feito pelo meu Pai que está no céu. Se apenas 2 concordarem sobre qualquer coisa na terra, será feito pelo meu Pai que está nos céus. Se então houver uma oração de concordância entre apenas 2 pessoas, o Papai do céu, Ele responde. Na comunhão tem resposta de oração. Segundo fruto na tua vida, para aquele que pratica a comunhão, João 13, 34, 35. A comunhão revela Cristo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que vós vos ameis uns aos outros. Porque nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amados, amar uns aos outros como Cristo nos amou
é a maior propaganda da igreja. Eu sei que nós estamos trabalhando, amados, com drone, com WhatsApp, com banner, com folheto, com a propaganda, com mídia, e continuemos assim. Nós devemos trabalhar com toda a forma de mídia e divulgação do nome da igreja, mas a maior propaganda da igreja é um povo unido, é um povo em comunhão, é um povo de irmãos que ama aos outros irmãos. O amor de Cristo revela a igreja, a comunhão revela a igreja. Terceiro fruto da comunhão, Tiago 5,16. Na comunhão, Deus derrama cura sobre toda e qualquer enfermidade. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos e orais uns pelos, porque a oração do justo, ela pode muito os seus ofícios. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis, porque a oração do justo pode muitos seus efeitos. Na comunhão, ou quando oramos uns pelos outros, Deus traz a cura. Câncer vai embora, qualquer tipo de doença vai embora, tumor vai embora, dor de cabeça vai embora, gripe, resfriado vai embora, dor de coluna vai embora. Qualquer problema para o nosso Deus, nada é impossível. Na oração da igreja, Ele manifesta a cura sobre o teu corpo, meu irmão, minha irmã. Quarto fruto da comunhão, Salmo 133, verso 3. Quarto e quinto, Salmo 133, verso 3. Quarto resultado da comunhão, porque ali o Senhor ordena a bênção. Bênção é um favor de Deus. Recebemos aquilo que às vezes nem merecemos. E eu vou deixar um versículo para a tua vida, para você que vive na igreja, no corpo de Cristo, debaixo da comunhão. Viver debaixo de bênção, amados, e bênção sobre bênção é receber mais do que temos imaginado. Efésios 3:20. Amados, ora, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e além e abundante de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Deus é o Deus da bênção. E se você vive debaixo da comunhão, como lembra no Salmo 133, verso 3, o Senhor dá ordem para a bênção chegar na tua vida, ele chegar na tua casa, e vai chegar a bênção que você nem pediu, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além e abundante de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que nós opera. Viva debaixo da comunhão, e você vai colher um fruto de bênção sobre bênção, bênçãos que você nem pediu, Deus vai derramar na tua vida. Quinto fruto da comunhão, Salmo 133, verso 3. O Senhor ordena a vida, como já falamos aqui. Quinto fruto da comunhão é uma ordem de Deus. Vida chega na tua casa, a vida chega na tua família, a vida chega na tua vida. Não há